Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, me permitam uma palavra breve a título de reflexão, naturalmente ancorada nas leituras que agora acabamos de ouvir, de forma especial na leitura do Evangelho, porque essa leitura é aquela que fundamenta todas as outras, para a qual converge toda a liturgia. Hoje nós temos aqui uma parábola. Nessa parábola há 2 personagens, claramente. Um é um fariseu, ou seja, um homem da lei, o homem da religião, o homem do cânon, o homem cumpridor das suas obrigações todas, e impecavelmente levava a sério tudo aquilo que a sua religião mandava. Ele entra na igreja, no templo, e faz a sua oração. Segundo Jesus, ele bate no peito e diz: Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, porque eu sou um sujeito bom, eu sou corretíssimo. Eu pago meu dízimo, eu pago meus impostos, não tem nada atrasado aqui. Eu sou muito honesto e muito direito. Não sou como esses outros que estão por aí. Ladrões, adúlteros, assassinos, incorretos. Eu não. Na mesma igreja tinha um publicano. Aqui o Evangelho denomina pecador público. Alguém que era rotulado, era taxado por toda a sociedade como tal, um desencaminhado. Ele não entrava nos cânones, não era nada religioso, não estava dentro daquilo que era o script de uma pessoa boa. E esse homem também rezava. Segundo Jesus Cristo, a sua oração era bater no peito e dizer para ele próprio: Senhor, tenha piedade de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus Cristo pergunta, provocando no passado e provocando-nos atualmente: qual dos 2 saiu do templo justificado? Ele mesmo se encarrega de responder: o segundo. O primeiro não. O que a gente pode tirar daqui? Eu tenho para mim que o fariseu dessa parábola representa-nos a todos nós quando buscamos crescer espiritualmente, talvez de forma equivocada. Quando em nome de Deus, em nome da fé, em nome da religião, nós cometemos alguns erros. Que erros são esses que o fariseu cometeu e que nós podemos evitar em nós? Primeiro, comparar-se aos outros. Vez por outra a gente se pega fazendo isso. É quase que inevitável. Toda comparação é uma falsificação, é uma inadequação. Porque cada um de nós é o que é único. Não há ninguém igual ao que nós somos. Portanto, a história nossa é nossa história. O meu vizinho, o meu irmão gêmeo tem uma história totalmente diferente da minha. Não há nada nele que coincida plenamente com aquilo que é meu. Então, seria muito injusto fazer comparação da minha pessoa com a pessoa de quem quer que seja.
E às vezes nós olhamos de fora e nos comparamos com muita facilidade, porque aquele cresceu mais, aquele enriqueceu mais, aquele se educou melhor, aquele tem uns bens que eu não tenho, já temos mais ou menos a mesma idade, mas talvez só a idade que coincida, porque tudo mais é diferente. E se nós olharmos direitinho, e se a nós for dado conhecer a história real daquela pessoa de dentro para fora, talvez não queiramos tanto ser o que ele é. Gostemos mais de nós, do jeito que somos. Não nos comparemos com ninguém. No máximo, comparemos-nos a nós próprios no nosso passado. Digamos, há 10 anos eu estava assim, hoje, graças a Deus, consegui evoluir, melhorei. Fiz alguns ajustes e quero fazer mais ainda. Essa é a comparação verdadeira, cabível. Todas as outras que envolvem outras pessoas são comparações com grandezas diferentes. Aí com grandezas diferentes não há comparação. Não há como equiparar uma pessoa à outra. Esse é um dado fundamental. Porque, de um modo geral, sempre haverá pessoas à nossa frente. Sempre haverá pessoas atrás de nós. Isso não tem a menor relevância. O importante é, no lugar onde eu estou fazendo o meu melhor. Com as condições que eu tenho. Se amanhã eu tiver condições melhores, se Deus quiser, farei melhor ainda. Mas estou fazendo, eu estou à altura do meu tempo, à altura das necessidades, das exigências, dos desafios que vêm para mim. Se a minha resposta for sim, estou fazendo certo. Não me posso comparar ou queixar-me de nada. Segundo erro desse fariseu, criticar, julgar e condenar peremptoriamente os outros. De vez em quando a gente se pega fazendo isso também. Parece que é um lugar muito comum em nós, humanos. E aqui, julgar significa, pior ainda, quando eu julgo demais as pessoas, aponto o dedo às pessoas, no fundo, eu estou julgando a mim mesmo. Diz o ditado popular que quando a gente aponta o dedo para alguém, tem pelo menos 3 apontando contra nós. Geralmente, acontece aquilo que a psicologia chama de processo de transferência e projeção. A gente transfere para os outros, projeta nos outros aquilo que a gente não reconhece na gente, mas que existe na gente, efetivamente. Primeiro que apareceu à frente, eu coloco lá. Que é muito difícil aceitar o que não presta e achar que nós vivemos isso. É muito difícil aceitar defeitos e vê-los em nós. É mais fácil ver no primeiro que aparece. Então, não julgar os outros. Essa é a primeira regra. E a segunda, não aceitar o julgamento dos outros. Porque às vezes a gente perece muito, a gente sofre demais, porque, meu Deus do céu, estão dizendo de mim por aí isso e mais aquilo. Isso não é verdade. Então estão falando muito de mim. Disseram que eu fiz isso, também não é verdade. Às vezes a gente se preocupa muito com aquilo que os outros dizem, a ideia que forma o nosso respeito. E eu costumo pensar, e agora eu digo para vocês o que vocês já sabem, aquilo que dizem de mim não me pertence, pertence a quem diz. Então ele que vai se ver com isso, ele que responda por isso. Eu não estou na cabeça dele, não estou no coração dele, não estou na motivação dele, não sei o que é que ele deu na telha para pensar e dizer isso, mas não fui eu o responsável, e tenho consciência disso. Não soframos com aquilo que os outros dizem ou fazem de nós. Aliás, o pai do existencialismo moderno já dizia isso. Não importa o que fazem de você, o que importa é aquilo que você faz com o que fazem de você. Somos nós que fazemos a diferença. Nós podemos dar crédito e permitir que as coisas que dizem sobre nós, mentirosas ou verdadeiras, tenham asas para voar dentro e fora de nós, se tornem grandes e gigantes, e pesem contra nós, e nos magoem, nos machuquem, ou podemos deixar para lá, porque não nos pertence. E nós não temos o controle sobre aquilo que os outros dizem. Dizem o que bem querem. E hoje com as redes sociais, é que dizem mesmo. Não podemos controlar. Eu aprendi que
a gente deve estar mais preocupado e dar mais importância à consciência da gente do que à reputação. Nós não controlamos a nossa reputação. Nossa consciência, minimamente, nós devemos controlar. Terceiro erro desse fariseu. E nesse aqui tem uma coisa importante. É que muitas vezes nossos pensamentos, sentimentos, palavras, nossa religião ou prática ou concepção religiosa, nossa moral, nossos costumes, acabam sendo utilizados como uma forma da gente fugir e se esquivar da gente mesmo. Às vezes, a religião da gente, todo um arcabouço de valores, presumivelmente, acabam funcionando como uma espécie de refúgio para que a gente não chegue ao que de fato a gente é. Aí ficamos dando voltas e usando essas coisas como uma espécie de ferramenta para nos defender antes de nos atacarem. Eu tenho muito medo, e digo francamente a vocês, de gente moralista, exacerbadamente moralista, que acham que são donos da verdade, são perfeitos e impecáveis, e apontam um dedo para todo mundo, porque todo mundo está errado, se não pensar e não fizer como ele. Eu me afasto de pessoas assim. Nelson Rodrigues, esse que nós conhecemos, porque de uma forma muito irreverente, tinha uma sabedoria imensa, ele dizia que por trás de todo moralista se esconde um mau caráter. Eu não sei se é verdade ou não, porque quem julga de fato é Deus. É Deus quem sabe do coração das pessoas. Mas uma coisa eu sei, quem é verdadeiro de fato, quem é correto, quem é justo, quem é direito, não tem a menor necessidade de fazer propaganda disso para ninguém. A sua vida fala por si. Quando a gente tem necessidade de dizer, de falar em voz alta e bom som, alguma coisa não está correta. Alguma coisa, quem sabe, a gente está escondendo. Então tenhamos muito cuidado com aqueles que se colocam acima do bem e do mal e se apresentam como defensores intransigentes da moral, da tradição, dos bons costumes, da família, da religião. É bom ter cuidado, muitíssimo cuidado. Eu sou um homem público, porque estou aqui e minha vida é pública nesse aspecto. Estou na comunidade e todos me conhecem, todos me veem. E facilmente, onde a gente está, as pessoas sabem que é o padre que chegou. Mesmo que a gente bota a cabeça um pouquinho para baixo, mas descobrem que ali é a cabeça do padre. Porque é exatamente assim que a gente faz na hora da missa. O padre está ali. Não dá para a gente se esconder. Então, como homem público e de alguma maneira influenciador, às vezes alguém pega aquilo que a gente diz e se utiliza de uma forma positiva na sua vida, então a gente exerce alguma influência sobre algumas pessoas. Eu digo a vocês com toda tranquilidade, me declaro como um grande pecador. Mas também alguém que confia muito na misericórdia de Deus, que é maior do que a nossa capacidade de fabricar pecados. E se tivermos de nos salvar, penso eu, não é por mérito próprio, é pela força, pela bondade e pela graça dele, e não por nós. Então é muito bom que a gente tenha plena consciência de quem a gente é, para a gente não se inflacionar e achar que é mais do que é, mas também não se resumir muito e achar que é menos do que é. Nós somos o que somos e acabou a história. E esse barro de que fomos feitos é muito frágil. Se ele partiu para alguém, pode partir também para nós. Se ele quebrou ali, pode quebrar também em nós. Jamais tenhamos uma postura arrogante de achar que somos os donos da verdade, da moral, dos costumes e da corretude de vida. E os outros que não se encaixam, que não leem na nossa cartilha, estão todos fora e merecem ser apedrejados. Tenhamos cuidado com esses julgamentos. Depois, um outro erro do fariseu. Ele se coloca acima do bem e do mal. Ele se autoafirma não a partir da visão real da sua vida, mas de uma visão idealista, portanto fantasiosa.
Todo ser humano é passível de pecar e efetivamente peca, ainda que não deseje. Faz parte da natureza, independente da nossa vontade. Tem um monge que eu conheci pessoalmente, ele dizia assim num dos seus livros: a nossa vida é um pecado atrás do outro, mas também é uma oportunidade atrás da outra. Às vezes o nosso maior pecado é a nossa melhor chance de se conhecer e depois processar as alterações necessárias que vão se impondo naturalmente no processo da vida, para que cheguemos a ser melhores do que éramos quando cometemos aquele erro agora percebido por nós. Fiquemos à vontade diante dos nossos pecados. Eles não são nenhum entrave absoluto, nenhum impedimento para que nos aproximemos de Deus. Pelo contrário, a nossa incapacidade de se perceber como pecador pode ser um grande impedimento para chegarmos perto de Deus. Farisaísmo puro, de achar que somos muito, somos grande, quando de fato somos minúsculos, somos pequenos, somos mínimos. Aqui estão alguns erros que a gente pode evitar. Mas o publicano, o pecador desse evangelho, nos apresenta alguns acertos, que podem ser também nossos acertos. Primeiro deles, ele olha para a sua vida e não olha para a vida dos outros. Nós temos também uma tendência muito forte de olhar para a vida dos outros. Perder tempo detalhando a vida dos outros. Nós já temos tanta coisa para resolver e que nos pertence. E agora tomar o tempo da gente preciosíssimo com os problemas alheios, as dificuldades, os pecados alheios, é um desatino. Olhemos para aquilo que é da nossa conta, deixemos na conta dos outros aquilo que é dos outros. E do jeito que nós somos chamados a resolver o que é nosso, deixemos e dê oportunidade para que os outros resolvam aquilo que é deles. Isso é muito simples, exatamente assim. Quando nós chegarmos diante de Deus, Ele não vai perguntar: e aí, como é que está a sua esposa lá? E aí, seu filhinho? E aí, seu marido, deixou de beber? Deus não vai querer saber de ninguém. É você e Deus. No máximo, Ele vai perguntar a você: o que é que fez da sua vida com os dons que eu lhe dei? Com as coisas que você recebeu? Com as ferramentas que teve em suas mãos? Com os anos que recebeu de presente para viver lá? E aí nós teremos que dar a nossa conta. Quando chegar o marido, o filho, o avô, ele vai perguntar a cada um. Então, já aqui na terra, separemos. O que é nosso é nosso, o que é dos outros é dos outros. E isso não quer dizer que a gente não seja solidário em alguns momentos. Claro que deve ser. Mas que essa solidariedade não assuma, não ultrapasse de forma alguma aquilo que é próprio de cada um. Segunda coisa, que é um acerto do pecador do Evangelho, ele reconhece e aceita seus pecados e suas imperfeições. Ele não se alimenta de ilusões quanto a si próprio. Isso implica numa autoobservação muito consciente e rigorosa, um não julgamento. Ou seja, toma consciência e aceita tudo aquilo que ele é, sem acrescentar e sem tirar absolutamente nada. Isso é ser honesto. Nós não somos chamados por Deus a ser santos, porque Ele sabe que essa é uma batalha perdida. Alguns vão subir aos altares. Amanhã a gente vai estar celebrando a beatificação de uma delas. Mas são poucos. A maior parte de nós, 99,9%, somos pessoas e simplesmente seres humanos. Então Jesus não vai pedir de nós, Deus não vai pedir de nós que sejamos santos, nem vai pedir que sejamos perfeitos, porque nós não somos. Aliás, a palavra perfeito em latim é perfectus, que significa feito até o fim, acabado. Nós não chegamos ao fim ainda, então estamos em processo e somos imperfeitos. Agora Deus vai pedir uma coisa de nós que nós podemos dar: honestidade, sinceridade. E ser sincero significa o quê? Eu fiz uma coisa boa que merece aplauso, e quando me aplaudiram eu digo: muito obrigado, fui eu quem fiz. Não é pecado, não. Agora, eu fiz uma coisa ruim,
que merece crítica, aí eu tenho que dizer, antes de encontrar um culpado, olha, esse negócio aí não presta para nada. Estou até envergonhado, mas fui eu quem fiz. Não façamos como a gente era pequeno e abria a geladeira correndo, porque a mãe não abre a geladeira não. E a gente abria de pé, aí o leite todinho derramava, ou então o doce que estava bem perto ali na porta, a gente corria para o quarto e ficava escondido. Vamos ver quem é que vai ser o culpado. Não, espera pela mãe e diz, olha, abri e derramei. Fui eu. Deus pede isso de nós. O que é bom e que eu fiz, é meu. O que é menos bom e também fiz, é meu. Se nós formos capazes de ser honestos, nada está perdido. Tudo está ganho. Temos todas as possibilidades. E esse pecador do Evangelho foi honesto. Bateu no peito e disse, Senhor, tenha piedade de mim, porque eu não presto para nada. Se o Senhor não agarrar em minha mão e me fizer a sua parte, eu estou perdido. Eu sozinho não vou conseguir, não. O reconhecimento da sua fragilidade. Terceiro acerto do publicano. Ele não se vê a partir de um modelo ideal de ser humano, mas a partir da realidade nua e crua que o envolve, por dentro e por fora. Ele aceita os seus pecados, aceita as suas imperfeições. Aliás, essa nossa dimensão de fraqueza, esse entulho que há em nós, pode ser muito mais instrutivo e pedagógico do que as coisas boas que somos capazes de realizar. Se a gente for capaz de perguntar a cada pecado que a gente comete, o que é que você quer me ensinar que eu não sei? Eu precisei errar aqui para poder aprender. E se tivermos ouvidos atentos, coração aberto, certamente vamos crescer com os nossos pecados. O nosso pecado é simplesmente uma seta apontando para o lugar para onde a gente não deve ir, porque já foi uma vez e não deu certo. E se não foi, o irmão da gente foi e não deu certo. Então eu não vou por ali, eu vou procurar ir por aqui. Coloquemos nossa vida no trilho certo. Procuremos ser fiéis a nós próprios. E o quarto erro, acerto do publicano, na verdade, que nos inspira, é acreditar que ele é maior do que seus pecados. Nenhum de nós pode se resumir, ficar do tamanho do seu pecado. Eu peco, mas eu me recuso a ser o meu pecado. Eu posso trair, mas não sou um traidor. Eu posso mentir, mas não sou um mentiroso. Eu posso até matar, mas não sou um assassino. Porque a minha vida toda não foi uma vida de mentira, nem de traição, nem de assassinato. Foi um momento infeliz da minha vida, que eu já ultrapassei. Mas agora eu estou em outro momento. Exatamente coincidente com todos os momentos anteriores a esse pecado que eu cometi. Nos recusemos a ser o que não presta, se o que não presta apenas acontece esporadicamente, porque a maior parte dos nossos dias a gente procura viver de forma correta. E consegue, dentro das possibilidades da gente. É muito importante isso aqui. E aqui está a diferença entre o pecado de Pedro e de Judas. Quem é que pecou mais, Judas ou Pedro? Pedro. Pedro traiu 3 vezes, na hora que Cristo mais precisava dele. E alguém dizia, mas você é discípulo? Não, eu não sou discípulo dele, não. Eu sou parecido, mas eu não tenho nada a ver com esse rapaz. Judas errou uma vez só, talvez até com uma boa intenção. Dizem os teólogos que ele, como discípulo de Cristo, ele acompanhava, todas as vezes que queriam prender Jesus Cristo, não conseguiam, Jesus Cristo escapava. Ele disse, eu vou ganhar algum dinheiro aqui, eu vou vender o mestre, e sei que na hora que forem prendê-lo, não vão conseguir, porque ele já escapou todas as outras vezes. Só que aí não deu certo o plano dele, porque tinha chegado a hora do Cristo. Ele não consegue conviver com aquele desespero da traição. Coloca uma corda no pescoço e se mata, tira sua própria vida. Pedro não. Depois de negar o Senhor 3 vezes, o galo cantou, ele disse, eita, a bobagem que eu fiz. Mas o mestre é maior do que eu. A misericórdia dele, eu conheci, é maior do que meu pecado.
Um dia eu entrei numa igreja, numa sala de catequese, estava lá escrito assim: nunca diga a Deus que você tem um grande pecado, mas sempre diga ao pecado que você tem um grande Deus. Nunca nos esqueçamos que, por piores que sejam as nossas atitudes, por mais pecaminosas que pareçam, Deus é sempre infinitamente maior. E há jeito para nós, hoje, amanhã, depois de amanhã e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.